sessão dedicada especialmente à classe de ativos obrigações. Sou Filipe Silva, diretor de investimentos do Banco Cardoso, e temos o prazer de ter connosco Francisco Neto, vice-presidente para o mercado português da prestigiosa Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, a BlackRock. Este webinar será dividido em 3 partes. Uma apresentação sobre conceitos de obrigações, que será liderada por mim. Uma apresentação por parte do Francisco Neto sobre a visão da BlackRock sobre a classe de ativos e obrigações. E no final, uma sessão de perguntas e respostas, que aproveito a oportunidade para informar que poderão ser endereçadas através do módulo de chat da plataforma do webinar. Desejamos a todos uma boa sessão e espero que seja minimamente clarificadora, pelo menos no que diz respeito à classe de dívida. O porquê de investir em obrigações? As obrigações, como classe de investimento, permitem-nos ter uma diversificação da nossa poupança e, ao mesmo tempo, termos algum investimento e tirarmos um retorno da oscilação dos preços que elas próprias oferecem. Permitem-nos ter também uma rentabilidade, um rendimento que é futuro, mas ao mesmo tempo que é certo, não tão incerto como acontece com a classe das ações, e também com uma menor volatilidade que o mercado acionista. Podemos também, através das obrigações, ter um risco semelhante às ações, isto através de um tipo de obrigações que eu explicarei mais à frente. O que é, na sua essência, uma obrigação? As obrigações são, então, um instrumento de dívida que permite à entidade emitente conseguir receber capital através de um empréstimo que é feito por outra entidade, que é quem compra a dívida. Normalmente, quem emite dívida acabam por ser as empresas, os Estados, as entidades supranacionais, como por exemplo a União Europeia, e fazem-no para financiar os seus próprios negócios. E os investidores, neste caso, ao comprarem uma obrigação, estão a emprestar dinheiro à entidade que a emite, tal como acontece num empréstimo normal que qualquer pessoa pode ter. A obrigação acaba por pagar um rendimento que é certo, que é o que nós acabamos por designar o cupom da obrigação. Então, se olharmos aqui para o ciclo de uma obrigação, o que é que vemos? Neste caso, eu fiz uma simulação no Estado, pretendo construir uma escola, então vai emitir uma obrigação. Neste caso, seria uma obrigação com um prazo de 3 anos, teria um cupom de 4% ao ano e iria necessitar de 100 milhões. Os investidores, neste caso, vão emprestar o dinheiro ao Estado, ficam com um título que é esta obrigação e vão, durante estes 3 anos, receber um cupom de 4% ao ano. No final do período, os investidores vão ter o seu dinheiro de volta com o rendimento que tiveram dos 4%. Portanto, há uma devolução do capital aos investidores e o Estado acaba por ter o dinheiro que necessitava para financiar a escola. Quais são as principais características de uma obrigação e que convém mesmo percebermos para muitas vezes acabarmos por não estar a comprar algo que não sabemos exatamente o que é? Então, começa pelo preço. O preço é em base percentual e a base é 100. Se a obrigação está a cotar acima de 100, por exemplo, a 101, nós dizemos que ela está acima do par. Se a obrigação está a cotar abaixo de 100, por exemplo, a 99, dizemos que está abaixo do par. O cupom, como eu referi no slide anterior, que é aquele que paga uma taxa, que é a taxa que a obrigação acaba por pagar, é um cupom que é pago ao ano. A data do cupom é o dia em que este cupom é pago ao investidor. A maturidade é o dia em que é feito o reembolso ao comprador do montante emprestado, ou seja, o dia em que o investidor recebe o montante que tinha emprestado. O rating, provavelmente já devem ter ouvido falar, ele permite determinar o risco de uma obrigação. O payment rank, que é muito importante, porque é a senioridade que nós temos para podermos vir a ser ressarcidos de algum valor em caso de um default da obrigação, e a yield da obrigação, que é uma combinação entre o cupom, o preço e a maturidade da obrigação. Dentro destas características da obrigação, nós vamos depois ter vários tipos de obrigações, ou seja,
temos obrigações com cupom fixo e cupom variável. Dentro do Payment Run temos as covered, as seniors, subordinadas e as perpétuas. Por exemplo, no caso das covered, são muito usadas pelos bancos para emitir os covered bonds, em que têm como ativo subjacente as casas que as pessoas acabam por se financiar. Portanto, têm os empréstimos, as habitações como subjacente. E depois temos ainda outro tipo de obrigações, que são as convertíveis em ações, ou seja, são obrigações que os emitentes fazem e que permite, no final de um certo período, converter essas próprias obrigações em ações, e são estas que permitem ter um retorno semelhante ao das ações, mas com uma característica de rendimento fixo, como é o das obrigações. Passando aqui para o slide seguinte, vou-vos mostrar como é que nós olhamos para uma obrigação e perceber toda a informação que temos quando ela é emitida. Portanto, isto é uma obrigação do Tesouro, como podem ver aqui. O prazo da obrigação acaba por ser 2025. O ISIN é um equivalente ao nosso número de contribuinte, é o que acaba por identificar a obrigação. Podemos ver o montante que é emitido, são aqui 14 mil milhões. O mínimo negociável, neste caso aqui seria 1 cêntimo. O cupom, neste caso, é um cupom anual, sendo que o cupom pode ser anual, pode ser semestral ou pode ser trimestral. E o tipo de rank desta obrigação, que é uma obrigação senior. Se olharmos aqui também para cima, podemos ver o preço a que a obrigação está neste momento a reformar, que é 100.028 e 100.149, e a yield implícita que a obrigação teria a cada um dos preços, 2,85% e 2,8%. Acaba por ser muita informação, mas é muito importante percebermos todo este tipo de informação que a obrigação tem. Depois, dentro do Payment Rank, e por isso é que eu referi que era importante nós percebermos os vários tipos de subjacentes que temos nas obrigações. Eu, neste caso, acabei por escolher uma obrigação, o emitente, como sendo o emitente do BCP, como podia ter escolhido outro. E como podem ver aqui do lado, na coluna do lado direito, para o mesmo emitente, nós temos vários tipos de dívida. Porquê? Porque o próprio banco acaba por emitir dívida com níveis de senioridade diferente. Por exemplo, a que tem um rating de A acaba por ser a mais segura, que são as obrigações, as covered, acabam por ter depois ativos a assegurar estas próprias obrigações. Depois a seguir seriam as senior preferred, depois em termos de nível seria depois as senior unsecured, seguindo depois as subordinadas, e para as junior subordinadas, ou aquelas mais especulativas, são os poucos que provavelmente já devem ter ouvido falar. Portanto, dentro do mesmo emitente, nós podemos ter vários tipos de obrigações com níveis de risco diferentes, e que será muito importante no caso de um evento de default de um emitente, porque podemos achar todos que temos, eu tenho dívida, neste caso do BCP ou de outra empresa qualquer, e que iríamos receber todos da mesma forma, e isso pode não acontecer em função da senioridade que a obrigação tem. E o rating? O que é o rating? O rating acaba por ser o que nos permite determinar o prémio de risco que devemos receber em função do emitente e em função do diferencial versus a dívida soberana. Esta notação de rating é dada pelas agências de rating. Eu aí coloquei as agências de rating que normalmente são usadas, a Moody's, a Standard & Poor's, a Fitch e a DBRS. É preciso termos noção que, tal como acontece noutras atividades das empresas, para se ter rating é preciso pagar às agências de rating, por isso há empresas que, mesmo sendo boas, preferem não pagar e não terem rating, e são non-rated. Depois, dentro do rating, nós acabamos por ter duas grandes classes. Temos as empresas de investment grade, são aquelas mais seguras, mas que apresentam um rendimento mais baixo, e aí o melhor rating seria o AAA, e vai descendo na escala. E depois as empresas, as obrigações de high yield, que são as que, por uma questão de si, um bocadinho de lógica, apresentam um risco muito superior,
e são também aquelas que poderiam, na teoria, apresentar um nível, se andássemos mais na escala para a direita, um nível de probabilidade maior de entrarem em default. Por norma, não existem empresas de investment grade que entram em default. Porquê? Porque o que acontece é que as agências de rating vão baixando o rating, portanto, os defaults que normalmente, quando acontecem só nas empresas de high yield. O que faz é um bocado de senso comum, não é? Porque se o risco da empresa começa a aumentar, significa que as agências de rating vão ser proativas e vão acabar por descer o rating das empresas. Pode haver eventos extremos, como por exemplo uma guerra, como aconteceu na Rússia, em que empresas que eram investment grade de um momento para o outro podem não entrar em default, mas podem ter problemas em poder vir a pagar a sua dívida, e aí acaba por ser um evento extra que faz com que este processo normal não aconteça. Então, se olharmos para o risco retorno das obrigações, diríamos que em termos de risco, os títulos do governo e as supranacionais são aquelas que menor risco têm, mas também seriam aquelas que teriam um menor retorno. Depois seriam empresas semipúblicas, que tenham parte das suas participações é pública e outras é privadas, então o seu risco já seria um bocadinho maior e o seu retorno também começaria a subir. Depois iríamos para as empresas de investment grade e seguidamente para as empresas de high yield, e isto é o processo normal que costumamos ter no mercado. E como é que se forma o preço das obrigações? É extremamente importante que se perceba que as obrigações, ao contrário do que acontece com as ações que negociam no mercado regulado, as obrigações negociam no mercado não regulado. Portanto, é um mercado que nós chamamos OTC, a formação do preço muitas vezes não é muito transparente. Eu vou já mostrar aqui exemplos de como é que isso se forma, e podemos ter dois tipos de mercados, o mercado primário e o mercado secundário. Começando no mercado primário, o que é que ele é? É um mercado em que a obrigação vem pela primeira vez para o mercado. Então, pegando aqui num exemplo, este exemplo acaba por ser de ontem, tivemos uma emissão da União Europeia. O que é que nos acontece? Dão-nos aqui as indicações todas da emissão, que é o emitente, neste caso era a União Europeia, o rating que é AAA, dão-nos o rating pelas agências, pelas várias agências, dão-nos a maturidade para a obrigação para 2038. Depois sabemos que quem está a liderar esta emissão são estes bancos, neste caso era o Barclays, o Citi, o Crédito Agricole e a Natixis e o Santander. Então nós, quando queremos ir a um leilão, teremos que dar as nossas ofertas e qual é o montante que queremos colocar. Este montante total desta emissão irão ser 7 mil milhões e o preço que iria pagar iam ser os mid-swaps mais 34 basis points. Neste caso, temos que ver quanto é que seria a taxa dos mid-swaps para 2038 e somar 34 basis points. Depois de formado, deles terem o chamado book de todas as intenções que existem no mercado, vão dar a alocação final a quem foi ao mercado primário. E podemos ou não ser alocados, podemos pedir um montante e receber um montante inferior, isso depois vai depender dos líderes que estão na emissão. E isto aqui é o que acontece numa emissão em mercado primário. Normalmente o preço de emissão pode ser a 100 ou às vezes vem com um ligeiro desconto, mas normalmente anda assim entre os 99% e os 100% é o preço que as emissões costumam vir para o mercado. O mercado secundário já funciona um bocadinho diferente. Neste caso, nós temos as emissões em mercado. Isto, neste caso, estou-vos a colocar aqui uma imagem de uma emissão da dívida soberana alemã para 2033. Temos aqui vários bancos que estão na disposição de comprar e vender, e como vocês podem ver, ao contrário do que acontece nas ações, em que só temos no mesmo momento e no mesmo instante um preço de compra e um preço de venda, conseguimos executar por uma questão de prioridade aquele preço. Aqui não. Aqui temos para a mesma obrigação vários preços de compra e vários preços de venda com montantes diferentes. Nesta coluna aqui que diz BSZ, é o size no BID e no ASC, com várias intenções diferentes. Então, neste caso, nós temos que ir falar com cada um dos intermediários e perceber se efetivamente estão interessados em comprar e vender e discutir o preço. Por isso é que é um mercado OTC, é um mercado em que temos que negociar os preços, temos que negociar a yield da obrigação que queremos e que se torna um bocadinho
não é tão transparente quanto o mercado acionista e é preciso, e muitas vezes nós achamos que podemos comprar uma obrigação com a yield que nós entendemos e depois vamos ao mercado e os vendedores se calhar podem não terem interesse em vender e acabamos por não conseguir efetivamente comprar um título, e o motivo muitas vezes, às vezes, não se conseguir comprar uma obrigação ou vender é porque os interessados não estão necessariamente em mercado nesses dias. Então, a evolução do preço das obrigações acaba por ser afetado por alguns elementos. Um deles e bastante importante, é as taxas de juros, ou seja, quando as taxas de juros sobem, o preço da obrigação desce, e assim o oposto, quando as taxas de juros descem, o preço da obrigação acaba por subir. O próprio rating, a evolução do rating, se positiva ou negativa, vai acabar por fazer com que os investidores exijam um maior ou menor prémio para o risco que vão correr. O que é normal se o rating descer é que o preço da obrigação também desce, o que faz com que a yield acabe por subir. A sensibilidade que a obrigação tem em função da sua maturidade, ou seja, a maturidade da obrigação, se é uma obrigação de muito longo prazo, vai ser mais sensível a movimentos de taxas de juros do que uma obrigação de curto prazo. Temos uma obrigação a um ano, mesmo que as taxas subam muito, como na maturidade do preço terá que ser reembolsada aos investidores a par, ela não vai poder cair muito por força deste movimento de convergência para 100. Temos também as condições de mercado, em que, em função de como está o mercado acionista, os investidores podem ou não sair mais cedo ou mais tarde do mercado obrigacionista. Muitas vezes os investidores olham para as obrigações como um refúgio, como um safe haven, e se tiver muita turbulência no mercado acionista, eles optam por ir comprar obrigações, assim como ao contrário, se acharem que estamos numa fase de maior expansão, então optam por ter um retorno superior no mercado acionista, investindo nas obrigações. A yield da obrigação é o retorno que a obrigação vai dar ao investidor se esta for mantida até à maturidade. Isto significa que a yield vai ser uma combinação entre o preço da obrigação, o cupão da obrigação e assumindo que os cupons vão ser todos reinvestidos à mesma taxa até à maturidade. Portanto, temos que ter sempre em conta que o prazo, o preço e o cupão estão sempre muito ligados em toda a vida e ciclo da obrigação. Na alturas como tivemos no passado com taxas de juros negativas, o preço das obrigações estavam sempre a subir, porque à medida que as taxas desciam, o preço das obrigações subia, porque as yields que os emitentes nos pagavam era menor. Estamos numa fase agora ao contrário, em que as taxas têm vindo a subir, o preço das obrigações acaba por ser penalizado. No entanto, nunca nos podemos esquecer que, à medida que a obrigação anda no tempo, converge para a sua maturidade e o preço terá que sempre aproximar de par, ou seja, a vantagem das obrigações que muitas vezes está inverso às ações é que o investimento nas ações acaba por ser um investimento perpétuo porque elas não têm maturidade. No caso das obrigações não, se comprar uma obrigação a 2 anos e entretanto já passarem 6 meses, já deixa de ser uma obrigação a 2 anos, mas sim para ter um investimento a 1 ano e meio e ser correndo tudo de uma forma normal, que na maturidade vou receber o capital que tinha emprestado ao emitente. Só para vos dar aqui um pequenino exemplo do que é que aconteceu à dívida portuguesa no ano passado, em 2022, com o movimento de taxas de juros. Se olharmos aqui à direita, temos os Euribors a 12 meses e podemos ver que elas foram de um valor negativo, na altura deviam andar aqui menos 0,5% até 4%. E o que é que aconteceu ao preço da obrigação, que andava aqui ligeiramente abaixo de 115 e caiu para os 96. Ou seja, é uma obrigação para 2028, tem alguma duração. Eu sei que esta obrigação em 2028 vai pagar 100. Esta obrigação, segundo está ali, tem um cupom muito acima de 2%. Portanto, mas o que aconteceu foi mesmo o movimento agressivo que tivemos nas taxas de juros fez com que o preço das obrigações caísse também abruptamente, motivo pelo qual no ano passado foi um ano recorde pela negativa no retorno que a classe obrigacionista acabou por não dar aos investidores, uma vez que foi um ano muito, muito penoso. E aqui um bocadinho para também perceberem o que é que pode acontecer em eventos extremos. Coloquei aqui dois exemplos. Um foi
a invasão da Rússia à Ucrânia. Neste caso tínhamos a dívida russa que andava aqui mais ou menos num preço estável e em 2 ou 3 dias o preço cai de 100 para os 20. Convém também aqui perceber que esta queda é uma queda em que o preço nem sequer é feito, ou seja, do que acontece nas ações, quando o preço começa a cair, há vendedores sempre a vender no mercado obrigacionista isso não acontece, ou seja, nos dias seguintes, quem está a comprar, por simplesmente sai do mercado ou diz que eu compro, mas compro muito barato, e por isso é que vemos aqui o preço sair dos 80 para 20, e é esse efeito de uma ausência de compradores, ou seja, o mercado acaba por ficar seco de investidores e faz com que o preço caia tanto e os vídeos desapareçam no mercado. O oposto é que a emissão do Credit Suisse, que o Credit Suisse teve um evento que acabou por ser comprado pelo UBS. Esta dívida que andava aqui era uma dívida que era floater, ou seja, o seu preço também vinha a corrigir por força da subida de taxas de juros, não tanto quanto a dívida portuguesa, por ser uma dívida floater, ou seja, à medida que o cupom fazia um reset, ele também ia sendo melhor, mas teve um evento aqui em alguns dias em que, quando não se tinha a certeza do que iria acontecer ao Credit Suisse, a dívida também caiu dos 90 para os 60, e depois de ter existido o anúncio da compra, acabou por vermos o preço a convergir para a sua normalidade. Vantagens e desvantagens em termos de obrigações. As vantagens são, tal como eu referi no início, temos um rendimento que é periódico, através do cupom. Se mantivermos até à maturidade, vamos receber o valor investido, mesmo que o preço pelo meio oscile muito. A verdade é que acabamos por receber o valor investido sem maior stress, e podemos ter a possibilidade, tal como eu referi também no que aconteceu no passado, enquanto as taxas estavam negativas, a possibilidade de vender a um preço mais elevado. A desvantagem é de que o retorno é sempre inferior ao das ações, porque acaba por ser capeado pelo cupom e pelo nível das taxas de juros. Se os emitentes entrarem em default, vamos ter que ir ver, em função do tipo de obrigação que temos e do rango que temos na obrigação, qual é que será a nossa taxa de recovery. E o preço efetivamente pode cair durante a vida da obrigação, tal como eu mostrei ali no que aconteceu na dívida soberana portuguesa, em que, por força de um aumento das taxas de juros, o preço da obrigação acabou por cair. Aqui eu trago uma situação do James Carville, que participou na campanha do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Ele dizia que costumava pensar que se reencarnasse gostaria de voltar como presidente ou papa ou jogador de beisebol, mas depois de perceber como funciona o mercado de obrigações, diz que gostava de vir como mercado de obrigações, porque ele intimida qualquer pessoa, dado o impacto que ele acaba por ter no mercado e pela dimensão que tem, e por ser uma forma que as empresas têm que empresas e Estados se financiarem, e que ao mesmo tempo, quando a nossa fidúcia, as nossas garantias que damos e imagem acabam por ser afetadas, a verdade é que o mercado seca por completo esta liquidez e de um dia para o outro podemos ficar, como aconteceu no caso da Rússia, sem compradores para a nossa dívida, o que faz com que tenhamos que assumir certo tipo de responsabilidades que depois não podemos até não conseguir fazer rollover da dívida. Dou agora, por fim, a minha apresentação. Vou-vos passar ao Francisco para que ele dê início à sua apresentação. Muito obrigado, Filipe. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria só garantir se conseguem ver a apresentação. Desculpa. Dê-me só um segundo. Sim, vamos ver. Dê-me só um segundo. Pronto, conseguem ver a apresentação, certo? Já. Certo. Ok, fantástico. Pronto. Dito isto, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado ao Banco Carregosa pelo convite. É um gosto estar hoje aqui convosco. O meu nome é Francisco Neto, trabalho na BlackRock, acabo por ser o representante da BlackRock para todo o mercado português. Estou inserido dentro da equipa de Ibéria, mas com um foco muito concreto, muito especial no mercado português.
Dito isto, e no seguimento da apresentação do Filipe, eu gostaria de dar aqui umas notas naquela que é a visão da BlackRock, não só principalmente no espectro obrigacionista, mas deixar aqui só uma pequena nota em relação àqueles que são, de acordo com o Outlook que acabamos de lançar, do nosso ponto de vista, os 3 temas centrais, que vão marcar toda a conjuntura macroeconómica e que acaba por refletir aqui aquela que é a nossa visão para o segundo trimestre do ano. Isto para quê? Porque isto para relembrar que desde o início do ano, nós desde a BlackRock alertávamos que com o fim daquilo que denominamos como a era da grande moderação, isto é, o período que foi das últimas décadas que foi marcado por baixos níveis de volatilidade, tanto em termos de crescimento económico como em termos de inflação, tudo mudou consequente dos níveis de inflação que vivemos e das consequentes, igualmente, políticas monetárias postas em prática por parte dos bancos centrais. Portanto, o que é que isto nos traz? Isto traz-nos nada mais, nada menos do que a necessidade de adotar um novo guião de investimento por parte dos investidores. Sendo para isso fulcral que, acima de tudo, se mantenham ágeis e dinâmicos neste regime que é, no seu todo, caracterizado, digamos assim, por uma elevada volatilidade, tanto em termos macro como em termos de mercado. Portanto, isto só para vos deixar aqui a nota de que existem, do nosso ponto de vista, 3 temas centrais aqui referentes ao novo regime. Ou seja, por um lado, toda aquela que é a necessidade de avaliar prejuízos, ou seja, no sentido em que acreditamos que o mercado não está ainda a descontar devidamente a recessão que nós prevemos para este ano. E a escala destes mesmos prejuízos irá depender no quão longe os bancos centrais vão querer ir para combater a inflação, e com isto eu refiro-me em relação à política de taxa de juros, ou seja, todo este movimento monetário de caráter contracionista. Por outro lado, e o segundo ponto, repensar as obrigações, ou seja, isto para dizer-vos que, e aqui é importante, o antigo guião que utilizávamos em caso de recessão para um investidor em obrigações, no qual nós tínhamos as obrigações governamentais de longo prazo como proteção, do nosso ponto de vista não faz mais sentido. Ou seja, num ambiente de taxas mais altas por mais tempo, bem como a própria inflação, nós vemos oportunidades neste momento e já lá iremos na parte mais curta da curva, ou seja, de um ponto de vista de um nível de maturidade mais curto. Okay? E de um ponto de vista, igualmente, de rendimento, daquilo que é o rendimento que as obrigações trazem, igualmente neste momento, e já explicarei porquê, nas obrigações de menor duração, de curta duração, que nós vemos mais oportunidades. E, por outro lado, aqui o viver com a inflação, ou seja, nós vemos a inflação a abrandar à medida que os padrões de consumo normalizem, que os preços de energia baixem, mas expectamos que a inflação o nível de inflação terá um caráter mais persistente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que ficará acima dos targets definidos pelos bancos centrais nos próximos anos. Portanto, enfim, só para vos deixar aqui aqueles que são para nós os 3 temas centrais de um ponto de vista de outlook macroeconómico. E focando-me no espectro obrigacionista, que é o que nos traz aqui hoje, ou seja, de toda esta forma e toda esta necessidade de repensar as obrigações. Nós no antigo guião de investimento, como eu vos dizia, as obrigações governamentais, nomeadamente de caráter mais longo prazo, historicamente protegeram as carteiras em período de recessão. Mas desta vez não será o caso do nosso ponto de vista, ou seja, ou não é o caso. Como nós aprendemos agora no ano passado, a correlação negativa entre todo o espectro do mercado acionista e do espectro do mercado obrigacionista inverteu-se. Ou seja, o que, como vimos no ano passado, significa que pode cair ao mesmo tempo. E esta recessão será diferente. Ou seja, e porquê é que será diferente? Porque nós não expectamos que desta vez os bancos centrais estejam cá ou venham para nos salvar. Ou seja, não expectamos, como se calhar o mercado em si já desconta, que os bancos centrais comecem a cortar taxas este ano. Ou seja, é muito pouco provável que venham salvar a economia de uma recessão que eles próprios geraram ativamente, por assim dizer. Portanto, de facto, subidas futuras de taxa podem continuar a ser uma realidade à medida que a luta contra a inflação permanece. Ou seja, o Banco Central Europeu, a FED, o Banco de Inglaterra
todos eles, ainda recentemente, e como muitos de vós se recordarão, subiram taxa, mesmo com eventos de mercado que, se tivessem acontecido há uns anos atrás, provavelmente seria impensável, e refiro-me aqui à crise no setor financeiro bancário, e subiram taxas independentemente do mercado começar a duvidar disso mesmo. Portanto, isto para nós foi uma quebra total com aquilo a que assistimos no passado. Ok? Dito isto, o que é que nós vemos, e olhando para o mercado de crédito, ou seja, com isto eu refiro-me a todo o espectro de dívida corporativa, ok? De um ponto de vista de fundamentais, nós olhando em termos, nomeadamente, europeus, ou seja, isto refletindo aqui um pouco aquela que é a visão da nossa equipa de obrigações europeias, nós olhamos para as empresas e vemos um nível de balanços, regra geral, corporativo resiliente, ou seja, as empresas aproveitaram todos estes últimos anos um nível de taxa de juros e dinheiro barato para refinanciar toda a sua operação e com isso construir uma posição sólida de balanço que nos faz acreditar que as poderá colocar numa perspectiva mais resiliente para enfrentar uma eventual recessão que prevemos. Olhando igualmente para aquilo que é o nível da alavancagem em termos históricos das empresas, não é dos mais elevados em termos históricos, inclusive está muito em linha com aquele que era o nível já pré-pandemia, portanto não é algo igualmente que nos preocupa. E se olharmos também igualmente para aquele que é o nível de taxas de default, ou seja, de taxas de incumprimento, como o Filipe referia há pouco, apesar de ter ultimamente aumentado ligeiramente, não é também igualmente, ou não está num nível que nos preocupe. Em termos daquilo que são as avaliações, eu acho que merece uma nota todo este evento que aconteceu e que ocorreu aqui com o setor bancário, ou seja, houve um claro alargamento de spreads depois dos eventos do Credit Suisse e dos bancos regionais americanos, ou seja, nós, do nosso ponto de vista da BlackRock, nós consideramos este evento como, olhamos para este tipo de eventos como eventos muito isolados, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que desde a crise financeira global que os grandes bancos americanos e os bancos europeus, regra geral, têm um nível de regulação muito mais rígido, ou seja, umas regras onde podem operar muito mais apertadas, portanto achamos que, apesar destes eventos, não prevemos que tenham um efeito sistémico para os demais bancos. O que pode acontecer sim é alguns setores, nomeadamente o setor, por exemplo, imobiliário ou o setor automóvel, que podem ser mais sensíveis a todo este movimento de subidas de taxas de juros, sofrerem consequências ou prejuízos evidentes desta política monetária. Por outro lado, setores que consigam mostrar um nível de resiliência mais acentuado, neste caso, poderão ser setores onde nós, e já lá irei mais em seguida, mas poderão ser setores onde veremos mais valor no sentido em que possam estar isolados de qualquer tipo de choque que possa acontecer em termos macroeconómicos ou igualmente não se ressentirem tanto da quebra ou da menor disponibilidade do financiamento bancário. E em termos técnicos, ou seja, olhando um pouco para aqueles que têm sido os drivers de mercado em termos de fluxos, o que entrou, o que saiu, a oferta que existe disponível, no espectro obrigacionista desde o início do ano, o nível de inflows é bastante acentuado. Ou seja, temos verificado, e nós aqui desde a BlackRock temos diversas gamas de produtos, tanto gestão ativa ou passiva, portanto temos um bom assessment daquilo que tem sido o flow do mercado, tem-se observado desde o início do ano um nível bastante acentuado no espectro obrigacionista em termos de entradas, e achamos que o facto de grande parte das novas emissões de dívida deste ano terem ocorrido no início do ano e que já não esteja previsto que todo este movimento continue ou se alargue para o que resta do ano, o nível de oferta é então mais limitado neste aspecto. Portanto, o que pode também ser aqui um suporte para o mercado do nosso ponto de vista. Dito isto, e avançando aqui, o que é que nos parece mais evidente naquela que é a oportunidade para o setor obrigacionista? Isto é muito simples. Nós tivemos todos estes últimos anos, e como o Filipe referia bem, um mercado obrigacionista onde era difícil encontrar yield, era difícil encontrar rendimento. Nós, para encontrar rendimento, ou tínhamos que alargar muitíssimo o espectro de duração, ou seja, as maturidades para as quais olhávamos no mercado, ou reduzir
o espectro, a qualidade creditícia, ou seja, tínhamos que procurar obrigações com menor qualidade creditícia para tentar extrair algum tipo de yield, porque todos os segmentos, os espectros de maior qualidade do mercado, pura e simplesmente não pagavam, ou seja, era muito complicado com toda esta política monetária expansionista dos últimos anos, encontrar rendimento no mercado obrigacionista. Mas tudo isto mudou, ou seja, porque a política monetária inverteu-se e aquilo que nós temos hoje em dia, olhando aqui para este histograma do lado direito do slide, o que nós vemos aqui, a primeira barra, aqui a laranja, é o nível de yield a 20 de março para uma obrigação de 2023 para uma obrigação single A. Ou seja, uma obrigação single A, estamos a falar de uma obrigação com uma alta, com uma elevada qualidade creditícia. Há um ano atrás, o espectro high yield, aqui a verde, okay, pagava pouco mais do que paga agora um single A. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, o mercado obrigacionista oferece ao investidor a possibilidade de não ter que reduzir a qualidade creditícia das obrigações nas quais investe para ter um bom nível de rendimento. Ou seja, há rendimento em obrigações de elevada qualidade creditícia. Isto é algo muito importante porque não foi, nem de perto nem de longe, a realidade dos últimos anos. E por outro lado, olhando aqui para o lado esquerdo, break-evens. O que é que isto quer dizer? Os break-evens basicamente quer dizer nada mais nada menos do que o seguinte, que é o nível para o qual uma obrigação, a yield de uma obrigação, recordem-se que quando a yield de uma obrigação sobe, o preço desce, é inverso. Portanto, o nível para o qual a yield de uma obrigação teria de aumentar para que eu, enquanto investidor, se investir hoje, daqui a um ano esteja a perder dinheiro. E o que é que eu quero dizer com isto? Mais importante do que perceber o conceito é que, olhando para as linhas, este nível tem aumentado. Ou seja, a almofada, a proteção que o mercado obrigacionista confere aos investidores, hoje em dia, em termos históricos, isto vai até outubro de 2019 e entre janeiro de 2023, é elevado. Okay? Nomeadamente aqui para a linha vermelha, onde é que reflete o espectro europeu de 1 a 3 anos. Dívida corporativa de 1 a 3 anos. Portanto, existe aqui um maior buffer, uma maior almofada de proteção para os investidores que queiram entrar hoje no mercado obrigacionista. Okay? Ou seja, para que percam dinheiro daqui a um ano, ainda há uma margem acentuada de alargamento da yield para que tal aconteça. E avançando aqui igualmente outro slide, que é nada mais nada menos do que aquela que é a ilustração, okay, das yields no lado esquerdo, ou seja, para comprovar que, isto aqui desde julho de 2012, que em termos históricos estão a níveis atrativos. Portanto, nós não tivemos, desde julho de 2012, independentemente das crises geopolíticas que tínhamos tido, de uma crise pandémica a nível global que tínhamos tido, não tivemos jamais um nível de yield neste patamar. E por outro lado, aquilo que também já não se verificava e que está ilustrado no lado direito do gráfico, já não se verificava há muito tempo, que é ajustada à inflação, ou seja, retirando o efeito de inflação, as yields reais estão positivas. Ou seja, nós aqui desde março de 2003, com exceção ao pico que ocorreu na pandemia, em março de 2020, as yields não estiveram jamais, desde março de 2013, num território, yields reais, positivo. Okay? Portanto, isto para ilustrar aqui uma vez mais outra vertente de oportunidade e que nos chama a atenção dentro do mercado obrigacionista. Portanto, dito isto com as taxas de juros a atingirem o pico em diferentes mercados em 2023, ou seja, há muitos investidores que estão já a considerar ou a ter em consideração um maior nível de duração para trancar, de certa forma, yields maiores. Em 2022, a exposição de curto prazo foi, sem dúvida alguma, a mais popular, dada aquela que é a sua capacidade de minimizar volatilidade, de ter uma alocação com elevada qualidade creditícia e também de rapidamente refletir aqueles que são os benefícios das subidas de taxas. E isto, do nosso ponto de vista, é igualmente verdade em 2023. À medida que vamos percorrendo toda esta incerteza em relação às taxas. Portanto, nós perspectivamos desde a BlackRock que o nível de procura por estratégias de liquidez, neste caso, persista, dado aqueles que são também os requisitos de liquidez crescentes. Favorecemos uma abordagem segmentada, ou seja, otimizar aquela que é a gestão de liquidez, mas, por outro lado, utilizar
diferentes estratégias também, quando a consideração de estratégias de liquidez e investidores que pretendam um nível de yield superior e que estejam dispostos a tolerar um nível de risco maior, podem pôr a liquidez, como se costuma dizer, a trabalhar, ou seja, o cash to work, através de estratégias de obrigações de curto prazo. Ok? Desde a BlackRock, neste sentido, fizemos um upgrade naquela que é a nossa visão de obrigações governamentais de curta duração, ou seja, nós temos agora uma clara sobreponderação, dado aquele que é o potencial de income, de rendimento, e vemos nomeadamente como particularmente atrativo a parte mais curta dos treasuries americanos, ou seja, da dívida governamental americana, que apesar das yields terem caído no final do primeiro trimestre, ainda estão a níveis recordes em termos históricos das últimas décadas, portanto achamos que pode ser uma fonte de rendimento interessante dentro de um mercado de taxa volátil. E expectamos também que a volatilidade de curto prazo permaneça para já, antes de amenizar depois na segunda metade do ano, e acreditamos igualmente que esta queda verificada nas yields de curto prazo poderá sofrer uma reversão quando ficar claro que os bancos centrais, por parte do mercado, quando ficar claro que os bancos centrais não venham salvar deste ano. Portanto, como resultado disto, nós preferimos maturidades essencialmente dentro do espectro obrigacionista curtas, porque achamos que aqui não existe, essencialmente da maneira como estão as curvas, a necessidade de um investidor se alargar naquela que é a duração das obrigações dos seus investimentos para obter um maior pick-up em yield, porque o pick-up, como as curvas estão flat, o pick-up não é benéfico neste caso, ou não compensa no seu todo. Portanto, isto acaba por ser um pouco aquela que é a nossa visão desde a BlackRock no espectro obrigacionista. Eu tinha aqui igualmente um fundo, o BGF Euro Short Duration, que é uma estratégia que combina obrigações governamentais e obrigações corporativas com foco em euros. Eu não sei, tendo em conta as horas que são 7h40 e foi-me dito que teria 20 minutos, não sei se deixo agora já, faço uma pausa para qualquer tipo de questões que possam ter. Podes continuar, Francisco, não há problema. É? Está bem. Então pronto, fantástico. Ou seja, isto só para vos dar aqui uma opção para quem queira uma opção de gestão ativa para investir. Isto é um fundo gerido pela equipa de obrigações da BlackRock europeias. Foi um fundo lançado em 1999, portanto conta já com um track record longo, ou seja, está há muitos anos do mercado, e trata-se de um fundo de obrigações agregado de curto prazo, ou seja, um fundo que investe em obrigações de governos, governamentais, e em crédito, ou seja, obrigações corporativas denominado em euros. Okay? Utiliza um índice de referência, que é o Barclays Aggregate de 1 a 3 anos, ou seja, um índice contra o qual vai medir a sua performance, e é um fundo que terá uma duração, ou seja, das obrigações, o conjunto de obrigações nas quais está investido, uma duração entre 1 e 3 anos. É um fundo que investe pelo menos 80% dos ativos em obrigações do grau investment grade, ou seja, o que se traduz aqui também numa elevada qualidade creditícia, e tem um rating médio de single A, ou seja, de A. Dar aqui uma nota, não querendo alongar muito em termos técnicos, mas acho que para quem esteja mais por dentro do mercado obrigacionista, acho que acaba por ser interessante, que é o foco do fundo em estratégias de valor relativo, ou seja, que nós acreditamos que acaba por ser um ponto diferenciador da estratégia. Ou seja, a forma como a equipa de gestão implementa as suas ideias, baseando-se para isso na combinação de estratégias tradicionais, okay, como podem ver aqui no lado esquerdo, seja o posicionamento em duração, a direcionalidade àquele que é o risco de mercado, o beta de mercado, ou em divisas. Por outro lado, a equipa foca-se em estratégias de valor relativo. E o que é que eu quero dizer com isto? São estratégias que consistem em explorar oportunidades, seja em termos setoriais, seja entre setores, em termos regionais, entre regiões, ou, por exemplo, inclusive, extrair valor relativo ao longo de toda a estrutura de capital de um emitente, sejam obrigações sénior, subordinadas, como o Filipe ainda há pouco referia. Portanto, a premissa aqui é que existam entre 70 e 90 estratégias de valor relativo
implementadas na carteira e que cada uma destas estratégias aporte entre 1 e 3 basis points, 3 pontos básicos de alfa, ou seja, de retorno em excesso ao índice de referência. E porquê é que eu acho que é importante referir isto? Porque aquilo que a equipa de gestão consegue com isto é, no fundo, uma grande variedade de ideias implementadas na carteira que diversificam a carteira e que ajudam a minimizar risco. Ou seja, isto é um fundo com caráter muito defensivo que jamais, desde 1999 até hoje, isto conhecendo a equipa como conheço, deduzo que assim será no futuro, jamais fará alocações estruturais naquela que é a sua exposição de maior risco. Só para, em troca, tentar extrair qualquer tipo de pick-up de yield ou de rendimento, como quiserem chamar, que daí possa vir. Portanto, aqui para vos dar aqui um pouco a ideia do fundo, ou seja, aqueles que são os parâmetros de investimento, e como podem ver aqui no lado esquerdo, é um fundo que terá um rating médio de single A ou inclusive é mais alto, tem um limite de investimento em obrigações abaixo do grau de investimento, abaixo do grau investment grade, ou seja, de menor qualidade credícia de 10%. Okay? E em termos daquilo que são os parâmetros de investimento, podem ver aqueles que são os limites por cada subsegmento dentro do espectro obrigacionista, seja em obrigações corporativas, em obrigações governamentais, em estratégias de liquidez ou em crédito securitizado, etc. Ou seja, para que tenham aqui um pouco a ilustração de onde é que a equipa de gestão pode investir. E depois, por outro lado, aquelas que são, e aqui no lado direito, ilustrado aqui pelo pie chart, aquelas que são as fontes de alfa, ou seja, onde é que este fundo vai buscar retorno em excesso ao benchmark. E, no fundo, é aquilo que eu vos disse, ou seja, regra geral, 2/3 do risco da carteira vem destes trades de valor relativo que a equipa faz, sendo que o restante vem, então, de visões, digamos, mais direcionais. Isto, e como vos dizia há pouco, significa que a carteira, ou que existe menos correlação entre aqueles que são os trades executados e leva assim também aquela que é a probabilidade da equipa de gestão conseguir entregar alfa ao longo de um período de investimento. Okay? Avançando aqui e rapidamente no interesse do tempo, no slide, portanto, aquelas que são as características do fundo e o breakdown regional, ou seja, como é que o fundo, em comparação com o seu índice de referência, está posicionado, ok? A laranja, aquele que é o posicionamento do fundo, e a amarelo, o posicionamento, a exposição do benchmark. É um fundo que terá uma duração de 2,19 anos, uma yield, neste momento, de aproximadamente 4%, e lá está aquilo que eu vos dizia, não é no início, não é nem preciso ir muito longo em durações, nem muito baixo em termos de qualidade creditícia para obter um nível de yield atrativo. E acho que isto acaba por ser aqui também um pouco o reflexo disso mesmo, ou seja, um nível de yield de 4% em euros para um nível de duração curto de 2,19 anos. É um fundo que conta com cerca, neste momento, já com 4,5 bilhões de euros sob gestão e, a título de curiosidade, é o fundo que registrou dentro da gama de gestão ativa da BlackRock de obrigações, é o fundo que desde o início do ano registrou um maior nível de inflows. Por acaso, Francisco, acabaste de responder uma das perguntas que tínhamos, que era sobre o retorno médio de obrigações para investment grade. Também nos perguntavam para a yield. Não sei se tens aí a referência do high yield, então depois eu posso ir lá. Por acaso aqui do high yield não tenho. Eu estava mais aqui enfocado para o Spectrum Investment Grade, por acaso não tenho aqui para o high yield, honestamente. Ok. Pronto, dito isto, e para terminar, aqui no interesse do tempo, não me querendo alongar muito mais, tem aqui igualmente o breakdown, tanto em termos de qualidade creditícia, ou seja, como podem ver, mais de 60% do fundo insere-se aqui nos ratings de maior qualidade creditícia. Okay? Ou seja, uma vez mais, a prova de que já não é preciso irmos a estes níveis de ratings mais baixos para extrair pick-up em yield, em rendimento. Okay? Portanto, grande parte do fundo está aqui posicionado, o que lhe confere o elevado grau de rating médio de single A.
e, por outro lado, em termos de maturidades, em maturidades curtas. Portanto, grande parte da exposição do fundo em termos de maturidades das obrigações às quais está investido irá ser no espectro da maturidade de 1 a 3 anos. Porque é essa a proposição de investimento do fundo, é ser precisamente um fundo de curta duração. Portanto, em resumo, e dito isto, eu acho que para quem concorde que existe uma oportunidade no espectro de curto prazo do mercado obrigacionista, nós achamos que este fundo acaba por reunir aquelas que são as características necessárias para navegar a oportunidade, no sentido em que tem uma elevada qualidade creditícia, tem conseguido ao longo do seu já vasto track record de gerar alfa em diversas fases do mercado e de forma consistente, e oferece também uma vantagem em termos de yield versus aquilo que é o seu índice de referência. Só como nota, desde o início do ano, o fundo em termos líquidos registrou, isto depois depende da classe naturalmente, mas cerca de 1,10% de performance. Eu parava por aqui no interesse do tempo e deixava agora margem para qualquer tipo de questões que possam ter. Das perguntas que nós tivemos, e uma delas tu já respondeste, eu diria que no caso da yield, no high yield, ela anda um bocado acima, entre os 6% e os 7%, e também, como o Francisco referiu aí neste fundo, não é preciso ter uma duration muito elevada para conseguir esse retorno. Francisco, eu vou dividir aqui um bocadinho as perguntas entre nós. Eu sei que já respondeste a isto no início da apresentação, mas perguntam-nos também quais são as perspectivas para 2023 e 2024, se os clientes ainda iriam a tempo de entrar em obrigações. Se quisesse só voltar a referir os pontos que referiste para as taxas de juros mais a médio prazo, um bocadinho só para reforçar este... Não, sim, claro que sim, e acho que é uma pergunta bastante pertinente, e eu aproveito para dar aqui um pouco de cor também daquilo que temos visto do mercado. Ou seja, nós, por um lado, é verdade que temos visto um mercado obrigacionista neste tipo de estratégias, ou seja, de curta duração, mas um ponto interessante que eu acho que me ajudará também aqui a expor o meu ponto da oportunidade, que é, vemos um nível ainda maior de entradas em fundos monetários, ou seja, fundos de liquidez, desde o início do ano. Nós achamos que, tendo em conta aquilo que foi o mercado obrigacionista, o nível de rendimento que ofereceu ao longo de todos os últimos anos, que foi muitíssimo limitado, a oportunidade é clara. Enquanto houver volatilidade em termos daquela que será a política monetária e de taxas, e de não sabermos onde é que o espectro obrigacionista irá parar, será sempre uma boa oportunidade e estarão sempre a tempo, independentemente desta mesma volatilidade e independentemente dos eventos recentes, como vos referi no início, olhando para aquilo que são os fundamentais das empresas, como é que estão os balanços das empresas, como é que está o nível de alavancagem das empresas, se as empresas têm a capacidade, ou se há setores com capacidade para fazer face a uma eventual recessão, nós consideramos que sim, com inclusive uma preferência dentro do crédito corporativo para o espectro europeu em comparação com os Estados Unidos. Okay? Achamos que a oportunidade desse ponto de vista é clara em termos de fundamentais, achamos que o nível de avaliações é atrativo, que isso se reflete nas yields que oferecem, e achamos igualmente, e lá está, em comparação com os fundos monetários do nosso ponto de vista só têm duas limitações muito claras, apesar de cada um gerir a sua liquidez como quer e naturalmente tem os seus pontos positivos também, mas os fundos monetários têm dois problemas. Por um lado, limitam a um investidor a estar exposto àquele que é o risco de taxa de juro, por um lado, e por outro lado os fundos monetários estão muitíssimo concentrados, por aquelas que são as dinâmicas de financiamento do mercado, estão muitíssimo concentrados no setor financeiro. Portanto, há aqui uma falta de diversificação em termos setoriais nos fundos monetários. É geral, é sabido e é geral em grande parte dos fundos monetários. Portanto, nós achamos que, dito isto, e olhando para como estão as curvas, a oportunidade clara reside na parte curta do mercado, ou seja, nos níveis de duração entre 1 a 3 anos, com elevada qualidade creditícia e sem necessidade de ter alocações estruturais num portfólio de obrigações de maior risco.
Okay? Portanto, achamos sim que a oportunidade é clara e que ainda estão a tempo. E lá está, e olhem sempre, olhando em termos históricos para aquilo que oferece o mercado obrigacionista em relação àquilo que foram a realidade dos últimos anos, acho que é bastante evidente, sem dúvida. Sim, e pelo menos o mercado neste momento tem expectativa de ainda assistirmos a subida das taxas por parte dos bancos centrais. Espera-se que o mercado atinja o pico em agosto, sendo que os dados de inflação vão continuar a condicionar muito a atuação dos bancos centrais, Claro. enquanto não virmos uma verdadeira reversão na inflação, eles vão continuar a ser muito, muito pressionados e poderemos vir a ter outros eventos como os que tivemos agora recentemente na banca, ainda a criar uma volatilidade maior no mercado obrigacionista. Se perguntarmos também se fazia sentido ter investimento em ações ou obrigações ou em ambos nesta altura do mercado, e tal como o Francisco te mostrou aqui nestes slides, se no passado era óbvio que as obrigações não ofereciam um prémio de risco suficiente para o próprio risco que as pessoas queriam ter, quer ele fossem no investment grade ou no high yield, neste momento estamos numa fase completamente distinta. Por exemplo, se olharmos para a dívida mais arriscada do high yield ou mesmo as tier 1, essas já oferecem um risco muito elevado e o equivalente a todas as ações, mas o investment grade continua num posicionamento bastante elevado. Portanto, eu diria que estamos numa fase em que a combinação dos dois acaba por ser o ótimo, tendo que ser sempre criterioso se quisermos subir na escala de risco, mas diria que o sweet spot está um bocadinho onde o Francisco indicou, é o curto prazo, e investment grade para quem quiser navegar um período que possa ser mais tumultuoso e que os bancos centrais possam nos surpreender pela negativa, e se o fizerem com uma duration de uma carteira até 2,5 ou 3 anos, acabamos por estar sempre defendidos, porque não nos podemos esquecer que a prazo a convergência do preço das obrigações acaba por ir sempre para 100, portanto os 3 anos agora, daqui a um ano são 2, e o preço IVA obviamente já irá estar mais a nosso favor se por acaso estivermos enganados ou tivermos algum evento com maior impacto. Outra pergunta que nos faziam aqui foi o impacto direto que o Credit Suisse teve e o SBV no mercado obrigacionista. É verdade que foram 2 eventos diferentes em 2 instituições com alguma dimensão, sendo que o SBV, apesar de aparentar ser pequeno para os Estados Unidos, ainda tinha alguma dimensão. O Credit Suisse na Europa acabou por ter um impacto muito maior na dívida do que o SBV. Não nos podemos esquecer, no caso do Credit Suisse, o que aconteceu acabou por ser uma crise de confiança e de liquidez, porque a entidade da Suíça, a FINMA, a 15 de março dizia que o Credit Suisse tinha um rácio de 14% e que não tinha qualquer tipo de problema, e passado 4 dias foram obrigados a tomar medidas devido aos massivos levantamentos que tiveram. A resolução que acabaram por ter, que foi só afetar, ou melhor, não foi só, mas afetaram uma perda total os investidores que tinham dívidas júnior subordinadas, as AT1s no caso do Credit Suisse, e salvaram um bocadinho os acionistas, fez com que esta classe de dívida, e esta em particular, fosse muito afetada pelo mercado. Este foi o primeiro grande impacto que teve direto no mercado, foi tudo que foi dívida júnior subordinada, as tier 1s ou os poucos, esses acabaram por ter quedas bastante grandes. Depois foi escalando um bocadinho na subida em termos de risco, ou seja, depois tivemos as tier 2 também a serem um bocado afetadas, e depois as próprias dívidas sénior também acabou por cair, mas não sei se vocês recordam aí no gráfico que eu mostrei naquele caso uma dívida senior do Credit Suisse que andava nos 92, o preço caiu para os 50 e depois acabou por voltar, e neste momento está nos 94, ou seja, até está acima do valor que estava inicial, ou seja, o que afetou mais acabou por ser mesmo a dívida com maior risco, e agora o mercado já tem estado a normalizar, e essa de maior risco também, de uma forma mais lenta, está a tomar o seu caminho de normalização.
mas foram 2 eventos que trouxeram uma volatilidade momentânea, foram seguidos no tempo, foram praticamente em 2 ou 3 semanas que ambos aconteceram e vieram ainda ter que criar um maior ruído no mercado, que já estava a ser afetado pelas subidas de taxas de juros que os bancos centrais vinham fazer numa normalização de um processo para combater a inflação, e que acabou por fazer com que os investidores entrassem um bocadinho em pânico e acabassem por sair do mercado. E também um bocadinho, como eu mostrei que aconteceu na dívida russa, nesses dias, se quiséssemos ter compradores para a dívida, também eles fugiram um bocadinho do mercado, o que faz com que hajam uns preços mais extremados nestas alturas, mas depois acaba por normalizar. Não sei se tens alguma coisa a mais para acrescentar, Francisco, ou não? Não, subscrevo por inteiro. Acho que muitas vezes perguntam-nos qual é que é a nossa visão para o setor financeiro e se de alguma forma ficou afetada ou foi afetada em demasia por estes eventos. É como eu referi no início, ou seja, nós em relação ao setor financeiro continuamos a achar que é um setor atrativo do ponto de vista daquelas que são as avaliações e do nível de entrada. Achamos e consideramos e olhamos para estes eventos, tanto nos bancos regionais americanos como no caso do Crédito Suíço, como eventos isolados, cada um com os seus motivos, como o Filipe referiu bem, e portanto não prevemos que tenham um efeito sistémico. Achamos que no caso dos grandes bancos americanos e nos bancos europeus, o nível de regulação imposto desde a crise financeira global confere aqui um nível de resiliência que nos transmite uma certa confiança, eu diria até bastante acentuada naquele que é o setor bancário, regra geral. Portanto, ok. Agradecemos já também ao Francisco pela possibilidade de termos visto a visão da BlackRock para o tema das obrigações. Agradecemos a presença de todos, desejando um resto de um bom final de dia, bons investimentos e muito obrigado. Muito obrigado.